Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Pai, que o Teu Espírito faça a obra, Senhor, porque esta não é uma obra humana, a obra é uma obra transcendental, é uma obra sobrenatural que só é possível no Teu poder e no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, submetemos as nossas vidas, submetemos os nossos corações, as nossas almas a Ti nesta manhã, Senhor, e que seja a Tua palavra a fazer a obra ungida pelo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Não sei se já lhe aplaudiste nesta manhã. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E podemos sentar-nos. Obrigado por se terem levantado. Sei que às vezes é um sacrifício um bocadinho maior, mas as dobradiças, enquanto forem mexendo, é bom sinal. É bom sinal enquanto as dobradiças vão mexendo. E eu gostaria que colocassem o título da mensagem, o tema, enfim. Criados, salvos e... Amém? 3 etapas. Glória a Deus. Eu creio que nesta sala, no primeiro ponto, se aquilo tivesse linhas, podemos estabelecer a linha A. A linha A, criados. Eu creio que nesta sala, embora que alguns possam dizer que não, nesta sala todos estamos sujeitos àquela grande verdade. Todos fomos criados por Deus. Amém? E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E é inabalável. Se bem que alguns refugiam-se enfim, baseiam-se em outras estratégias para justificar a sua existência, mas não há volta a dar. Todos nós fomos criados por um Deus poderoso, um Deus com grande sabedoria, um Deus de poder que criou todas as coisas do universo. Então por isso eu digo, nesta sala, todos nós que estamos aqui, estamos debaixo daquela grande verdade, a linha A, criados. Glória a Deus. Mas diz que não somente Deus nos criou, mas Ele criou-nos para nos salvar. Aí eu já posso dizer que posso pôr em dúvida se todos nesta sala seremos salvos. Porque só é salvo aquele que com a sua boca confessa e com o seu coração crê que Jesus Cristo é o Senhor. Diz a palavra de Deus que somente por isto, se é genuíno esta tua confissão, se é genuína esta tua vocação de coração, então diz que tu serás salvo e diz que Ele dá-te o poder de ser chamado Filho de Deus. Amém? Porque muitas pessoas, sim, entendem que são criação de Deus, são criaturas de Deus, e todos nós somos criaturas de Deus. E quando eu digo que aqui nesta sala todos nós estamos debaixo daquela a linha A, de criados, também o mundo inteiro, todo o universo, todas as pessoas que vivem no mundo estão debaixo desta mesma verdade, desta mesma linha, que é inabalável, porque tudo foi criado por Deus. Amém? Creio que estás quase a adormecer, só com a introdução. Dá-lhe um aplauso nesta manhã. Não é para tu acordares, é para o vizinho que está ao teu lado acordar e diz-lhe. Esse aplauso foi um bocado morno. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz-lhe, eu sou... Diz-lhe, eu sou criado por Deus. Aleluia, amém, glória a Deus. E a pessoa que está ao lado diz, amém, amém. Amém, claro, assim seja, é uma verdade, consideramos que é uma realidade. Então diz que criados, salvos, e depois de salvos, aqui dá-se também um conflito interno no nosso coração como seres humanos e como filhos de Deus muitas vezes. Sim, eu sei que eu sou criado por Deus. Sim, eu já aceitei ao Senhor Jesus na minha vida como Senhor e como Salvador, mas eu não sei se eu sou chamado por Deus. Eu não sinto vocação, eu não sinto aquela aptidão, eu não sinto que sou um chamado de Deus. Eu sinto que eu quero fazer a minha vida de uma outra forma. Ok, eu aceito que eu sou uma criação de Deus, eu aceito que Deus me salvou, porque um dia Ele disse na sua palavra que se eu o aceitasse, Ele me salvaria, e eu assim fiz, mas eu não sou um chamado. Amém? E é a partir daqui que eu agora gostaria de poder trazer-te uma mensagem, pelo menos que nos pudesse colocar a pensar, pelo menos que nos pudesse colocar a refletir, se bem que penso que às vezes
não é necessária tanta reflexão, mas sim é necessário mais ação. Amém? E a ação é muito importante para aqueles que estão no ministério e que são chamados filhos de Deus porque são salvos e devem procurar receber essa vocação, esse chamado, porque esse é o propósito de Deus. Deus não cria, Deus não salva para depois cada um ir à sua vida. Não, Deus chama. E Deus chama. Anda cá, filho meu, eu te escolhi. Eu te escolhi. E por isso é que o Senhor nesta manhã quer falar, provavelmente, porque Deus fez todas as coisas com aptidões, Deus fez todas as coisas com... Enfim, cada uma tinha a sua qualificação específica, mas Deus criou o homem também com especificações. E por isso é que nenhum de nós é igual. Por isso é que todos nós somos diferentes. Amém? Temos um Deus comum, um Espírito comum, temos uma palavra que é comum, mas somos todos diferentes. E por isso fazemos coisas diferentes. E por isso Deus diz que o corpo ele é amplo, ele é vasto, mas todos cooperam para o avanço de todo o corpo. Amém? E tu fazes parte do corpo. Porquê? Porque eu creio, ainda que muitos nesta sala possam estar apreensivos, duvidosos, quanto ao chamamento de Deus na sua vida, sim, criado, sim, salvo, mas quanto ao chamado, eu não sinto o chamado. Eu quero te dizer que ainda não recebeste esse chamado, mas o Senhor já te chamou. Amém? Provavelmente tens andado distraído e muito ocupado com coisas que não são aquelas que fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. E diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele veio como a luz ao mundo. Diz lá no, não sei se podem abrir, se quiserem podem abrir, no livro de João, capítulo 3, verso 19 até ao 21, diz que a condenação é esta, outras versões diz o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas diz que o mundo amou mais as trevas. O que é que significa amar mais as trevas? Significa que o coração dos homens não se voltou para o seu Criador. O coração dos homens não se aproximou ao seu Criador. O coração dos homens afastou-se do seu Criador. O coração dos homens está distante do seu Criador. Sim, eu sou um criado de Deus, eu fui criado por Deus, sim. Eu entreguei a minha vida a Jesus, mas sim, eu faço a minha vida de uma forma separada de Deus. E isso não é possível. Amém? E isso não é possível porque o Senhor chamou-nos para nos unir, congregar como uma nação, como um povo. Uma nação, um povo. A palavra de Deus diz que fomos chamados, ou somos chamados aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são servos de Deus são chamados nação santa. Amém? Como uma nação. Somos chamados sacerdócio real. Significa que, diz também que somos co-herdeiros das promessas de Deus em Cristo. E porquê é que há muitas pessoas que não são co-herdeiras das promessas? Porquê é que há pessoas que a sua vida, permite-me uma expressão, é um fracasso contínuo? Porquê é que tu nunca te analisaste? Porquê é que a tua vida é um fracasso contínuo? Muitos preferem pensar, sim, porque eu não nasci num lar cristão, sim, porque eu não nasci com os pais abonados, sim, porque eu nasci numa área degradada da minha cidade, sim, porque eu tive a má sorte de conhecer amigos e colegas que me levaram por maus caminhos, sim, por isto, sim, por aquilo, sim, pelo outro. Mas o que tu tens que olhar é para dentro de ti e fazer uma pergunta muito mais séria. O que é que eu tenho feito na minha vida? O que é que eu tenho feito? Em que é que eu tenho participado para que essa sorte na minha vida, para que esse tempo na minha vida fique para trás e eu venha a ser um homem promissor, um homem de Deus, um homem que serve a Deus, um homem feliz, um homem integrado na sociedade, um homem com responsabilidade. O que é que eu tenho feito? Essa é a pergunta que temos que fazer. Porque tu és um criado de Deus, tu és salvo, então Deus chama-te e Deus já te chamou. Falta saber, tu já correspondeste ao chamado de Jesus Cristo? Ou pura e simplesmente continuas caminhando como criado, salvo, no entanto, afastado do propósito e do plano de Deus para a tua vida? Porque muitos escolhem, e quando falo com algumas pessoas, elas dizem, sim, eu já fui batizado no ano tal, sim, eu já recebi a Jesus Cristo há mais de 15 anos. E a minha pergunta muitas vezes, aquilo que me apraz dizer, muitas vezes não o digo, é dizer, então porquê é que a tua vida continua a ser um fracasso?
O que é que está a ocorrer? O que é que ocorreu neste entretanto? O que é que se passa? Porque a Bíblia diz que somos feitos à imagem e à semelhança dele. Todos. Amém? Não diz que uns vêm com uma imagem, outros vêm com outra imagem, uns nasceram para ser pobres, outros para ser ricos, outros para ser prósperos, outros para serem um fracasso. Não, ele diz que a todos chamou. A todos. Amém? E por isso é que eu arrisco-me a dizer que, embora tu possas ser criado e salvo, provavelmente, certamente, és um chamado de Deus que ainda não ouviu a voz de Deus. Porquê é que não ouviste ainda a voz de Deus? Estás satisfeito com aquilo que tu és? Estás satisfeito com aquilo que tens conseguido? Estás satisfeito, muitas vezes, em comer as migalhas deste mundo? Estás satisfeito em ser reconhecido como um pobre e um miserável? Estás satisfeito com esse tipo de vida? Eu permito-me perguntar isto porque se fosse numa outra igreja, numa outra congregação, onde eu não conhecesse os fiéis, como é que costumo chamar-se nesses lugares, não é? Onde eu não conhecesse as pessoas, então provavelmente eu não poderia falar, a não ser que tivesse revelação por meio do Espírito Santo. Mas eu aqui, não por revelação, mas por conhecimento de causa, sei que há muitos entre nós que são homens e mulheres fracassados. E que só cá estão porque não têm outro sítio onde podem estar. E esse é o fracasso da vida. Porque diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Significa dizer que se tu és aquilo que és e não te sentes o chamado de Deus na tua vida, não responsabilizes o ministério, não responsabilizes os pastores, não responsabilizes a Deus, não responsabilizes a palavra de Deus, não responsabilizes a tua família, não responsabilizes a sociedade, a governação, não responsabilizes ninguém mais, senão que responsabilizas-te a ti, porque tens andado muito distraído e muito distraída com coisas que não são tão importantes. Porque o que é mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E diz que tudo demais, tudo aquilo que a tua alma nela anseia, tudo demais te será acrescentado. E essa é a nossa suficiência como filhos de Deus. Mas nós, o nosso coração vai em pós daquilo que brilha. Então, fomos criados, fomos salvos e somos chamados. E somos criados para servir a quem? Para servir a nós mesmos. É para esse o propósito que Deus nos criou. Fomos criados para servir a Deus, amém? Porque cada um de nós tem uma especificidade. Olha, por exemplo, tu olha à tua volta. As aves o que é que fazem? Nadam? Voam. Curioso, não? As aves voam. Os peixes o que é que fazem? Mas olha, eu conheço um peixe que é chamado o peixe voador porque ele voa mesmo. E esta agora. Mas é uma espécie dentro de muitos, não é? É uma espécie. Mas, realmente, os peixes nadam. As aves voam. Os répteis rastejam. Significa dizer que tudo está feito por Deus de acordo à sua vontade, ao seu propósito. Amém? E quando Deus te criou, quando Deus te salvou, quando Deus te chama, é porque tem um plano e um propósito que já está previamente estabelecido. Sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a vitória já nos está entregue, quer dizer que o plano, o projeto já foi escrito como que escrito e nós estamos a desperdiçar os anos da nossa vida com outras coisas que não glorificam a Deus, não nos honram a nós, não nos dignificam a nós tampouco e nem sequer nos apercebemos que quando fomos chamados, o Senhor já tinha tudo pré-estabelecido. E sabes porquê? Porque, embora que no nosso entendimento humano nos custe muito entender ou aceitar uma verdade, mas ele diz que já nos conhecia a todos desde onde? Desde o ventre da nossa mãe. Diz mais, desde a fundação do mundo. Já nos conhecia. Significa que há uma mente, há uma sabedoria, há um poder que nós muitas vezes não entendemos. Mas se pela fé crermos, acreditamos, esse poder, essa sabedoria, ela vai materializar-se em cada uma das nossas vidas. Amém? Pela fé. Não pelo entendimento humano, não pelo raciocínio humano, mas pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor. Se tu creres, verás a glória de Deus.
Então fomos formados, fomos planeados para servir a Deus, criados para servir a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, se puderem colocar ali no quadro, por favor. Glória a Jesus. Diz a palavra de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, da fundação do mundo. Há várias versões, quer dizer a mesma coisa. Há pessoas que interpretam que há várias Bíblias. Não. Há várias formas de dizer a mesma coisa. Amém? Eu podia exemplificar agora aqui uma coisa ou outra, mas estava-me a lembrar de uma coisa, mas isso já era a minha mente a ir por outros lados e eu não quero. Diz que nos salvou e nos chamou. Amém? Ele primeiro criou-nos, depois salvou-nos, e aqui na palavra de Deus diz que nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, porque não é segundo as nossas capacidades que Deus nos chama, porque Ele chamou-nos antes sequer de nós existirmos. Antes de nós existirmos, Ele já planeou chamar-nos, já nos chamou. Então, não vale a pena querermos fazer muito, querermos fazer tanto e tanto e tanto para receber o aval, para receber a aprovação. Porque provavelmente poderemos correr a vida toda à procura do aval e nunca seremos avalizados com o certo, porque estamos em constante aperfeiçoamento. Amém? Mas o ser humano tendencialmente quer apresentar-se perfeito, justificar a sua perfeição, justificar que ele sim, o outro não. Eu posso, o outro não pode. Eu tenho, o outro não tem. E diz a palavra de Deus que não foi por essas obras, não foi pelas nossas boas obras, não foi pelas nossas obras que o Senhor nos chamou, mas antes já estávamos predestinados a sermos chamados. Antes dos tempos eternos. Vê bem que o plano de Deus já vem desde antes e não de agora por aquilo que tu faças. Portanto, quando tu penses porque é que estás aqui, pensa que antes de tu vires aqui, o Senhor já tinha planeado que tu cá viesses. Amém? Então não aches que é fatídico, não aches que é fatídico o facto de estares aqui. Pelo contrário, dá glória a Deus pelo facto de estares aqui. Amém? Porque muitas pessoas estão fatidicamente na casa de Deus, como que sendo uma coisa negativa. E Deus diz que tem pensamentos de bem em relação a mim. A ti não, mas em relação a mim tem. Será assim? Deus tem pensamentos de bem em relação a ti e a mim. Amém? Por isso, não tem que ser fatídico, não tem que ser mau vir à casa de Deus. Por isso é que o salmista cantava e dizia: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Amém? Porque é uma alegria ir à casa de Deus, é uma alegria poder sabermos que estamos a ser edificados em Cristo. Glória a Deus, amém? Podes dar um glória a Deus? Já estou a ver abrir bocas. Eu tenho esta, não sei, deve ter a capacidade. Eu poderia experimentar ser sonambulista. Como é que se chama o gajo? Não é sonambulista, como é que é aqueles que adormecem as pessoas? Hipnotizador, pá, se calhar ganhava dinheiro com isso. Na Bíblia fala de uns que eram hipnotizadores, queriam fazer as mesmas coisas que os apóstolos queriam fazer, tornaram-se hipnotizadores ou algo assim do género. Mas nós não temos que imitar ninguém, amém? Temos que ser aquilo que somos. Mas quando tu estejas a abrir a boca, porque antes de abrir a boca vem aquela sensação, não é? Já experimentaste fazer assim? Em alguns momentos nesta sala parecia que teríamos a bater palmas. Com toda a gente a bocejar. Consegues fazer isso a ti mesmo? Não consegues, para não? Eu consigo. Não tenho problemas nenhuns. Glória a Deus. Então, fomos criados para servir a Deus. As pessoas não valorizam, muitas vezes, e mesmo na própria igreja, as pessoas não valorizam o chamado de Deus. Não entendem que o chamado é para servir a Deus.
Por isso hoje em dia ouvimos falar em... Não é? Eu entendo, a maior parte de nós que estamos aqui, inclusive eu não saio muito a outras igrejas, eu não frequento outras igrejas. Quando o pastor Luís Miguel me manda ir a algum sítio, eu vou. Se ele não me manda, eu não peço para ir. Eu não estou muito familiarizado, nem sequer vou muito à internet ver o que é que se passa nas outras igrejas. Então não estou muito familiarizado. Mas eu sei que... e nós aqui também, um pouco todos nós, sei que somos assim, não é? Somos um povo dentro de uma nação, somos outra nação, somos os chamados os remeiros, agora também somos o ICCM, mas somos os remeiros. E glória a Deus porque o Senhor nos trouxe este ministério e nos tem aqui como um povo dentro de uma nação. Amém? Glória a Deus. Porque temos características próprias, fazemos parte do corpo de Cristo, somos mais um membro. A maior parte das vezes creio. Enfim... creio que muitas vezes, e Deus me perdoe se estou a pensar mal, creio que muitas vezes somos os pés do corpo, porque caminhamos mesmo na terra e estamos em contacto com aquilo que é a terra, e os irmãos vêm e pedem, precisamos de um par de pés, bora, lá vai os derramar, um par de pés para pisar a terra. Amém, glória a Deus, tu és pés, mas os pés também fazem parte do corpo, amém? Não cuides dos teus pés e já verás. Sim, eles suportam o peso do teu corpo. Há corpos que eu vou-te dizer, há pés, só pela graça de Deus. Por isso há pessoas que dizem assim, olha como estou, chegam aí à minha idade, né? aos 35, chegam assim à minha idade, aos 35, e dizem, olha só como eu tenho os pés, e os pés estão todos... E hoje olhas para a estrutura da pessoa e dizes, pois, como é que pode... Que pés é que terias, só se fossem pés de chumbo, porque de resto teria que ser, não aguentariam. Nós somos os pés muitas vezes, mas glória a Deus porque... Os pés fazem parte do corpo e são importantes no corpo. Tu já viste algum corpo caminhar sem pés? Eu já vi pessoas a servir a Deus. É como se não tivessem pés. Alguns mesmo sem pés, na cadeira de rodas, porque no tempo da guerra pisaram onde não deviam e bum, lá foi. E outros paraplégicos que, inclusive, jogavam a bola comigo. Paraplégicos. Tu já viste um paraplégico a jogar a bola? Não viste? Queres que eu te diga como é que é? Joga com as mãos. Eu já joguei a bola com paraplégico. O seu nome é Nascimento, angolano. Alguns que estão aqui conhecem-no. Tony, a Dina, conhecem-no. E quando penso nisto fico logo nostálgico. Mas pronto, ultrapassando. Os pés fazem parte. Os pés fazem parte do corpo. E é uma parte muito importante e muito de grande importância no corpo. Então, vamos seguir lendo. E fomos salvos para o serviço. Porque o que eu estava a dizer há pouco era, as igrejas às vezes não se dão conta, e nós que não saímos muito aqui do nosso entorno, também às vezes não nos damos conta, mas ouvimos falar nas igrejas da prosperidade, das igrejas que os crentes não saem do assento da igreja. E nós temos que lutar contra isso nas nossas próprias vidas. Nós temos que ter uma parte ativa como filhos de Deus. Amém? Por isso é que fomos chamados para servir a Deus. Mas uma boa parte das pessoas, ou porque a doutrina da igreja tal, ou porque tal, as pessoas pensam que ao entregar a sua vida a Cristo, o principal propósito é ver melhorada a sua condição de vida. Muitas não dizem, mas pensam. E quando não vêem isso ser uma efetividade na sua vida, reclamam. Porquê é que os outros? E porquê é que a outra? E porquê é que o outro? E eu não? Uma pessoa que fala assim ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Uma pessoa que reclama e diz porquê é que os outros e eu não? Porquê é que as outras e eu não? É porque ainda não entendeu que está a ser manifesta uma obra de Deus na sua vida. Está a querer materializar-se o projeto, o propósito de Deus na sua vida. Está a querer ser aperfeiçoado. Deus quer aperfeiçoar. E esta pessoa está em negação. Está em... aquilo que a gente costuma dizer tantas vezes, não é? Queixa e murmuração. É complicado Deus fazer uma obra quando alguém está em rejeição do plano de Deus. Quando alguém não entende que há um propósito, há um plano, há um processo e que Deus está no meio desse processo, deste plano, deste propósito, e embora que sejam mãos humanas, embora que seja conselhos humanos, embora que seja interferência humana a agir nas situações, é Deus quem está por detrás. É Deus quem está por detrás. Porque todo aquele que é criado, é salvo
e é chamado, e entende o chamado, ele sabe que em todas as coisas Deus está por detrás. Aquele que é criado, é salvo, mas não reconhece o chamado de Deus à sua vida, sempre vai estar em dúvida o que é que me estão a fazer, o que é que está a acontecer, porque ele não se recebeu o chamado de Deus para o serviço. Porque aquele que recebe o chamado de Deus para o serviço, deixa tudo. Aquele que não deixa pai, mãe, filhos, amém? Por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que deita a mão do arado e olha para trás, não é digno de... Amém? Então é muito sério isto, porque fomos chamados, fomos criados, fomos salvos e fomos chamados para servir a Deus. Não foi para servir a nós, os nossos próprios intentos. Sabes, no nosso ministério dou-me muitas vezes, e tenho dito algumas vezes a algumas pessoas, olha, amigo, amiga, por exemplo, nesta área, a área do casamento, isto não é uma agência matrimonial. Porque há pessoas que chegam aqui e creem que, passado algum tempo, já podem procurar noiva, procurar noivo, estabelecer família. Sim, isso é de Deus, é correto. Mas a palavra de Deus diz que primeiro a prioridade é Cristo. Amém? E pessoas que não estão vocacionadas, muitas delas são criadas, nem sequer salvas são, e já querem escolher a sua parelha, ou como se diz, a sua metade, ou um terço. Algumas é um quinto. Umas nem para um décimo dão. Porquê? Porque não estão enquadradas com o propósito de Deus. Amém? Para estar enquadrado com o propósito de Deus, não podemos estar a olhar sempre para o relógio. 11h43. Sim, porque alguns já estão a olhar para o relógio. Para estar enquadrado com o projeto de Deus, não podemos estar preocupados com os nossos afãs. E temos que abrir os nossos tímpanos, trazer o cotonete e limpar para ouvir o que é que Deus quer falar à nossa vida. E não só ouvir, como permitir que isso penetre no nosso coração e dê o efeito para o qual Ele envia. Amém? Porque há muitos que são ouvintes, mas são ouvintes, como é que diz a palavra de Deus? Ouvintes, e esquece disso. E nós não devemos ser ouvintes esquecidos se queremos servir a Deus, porque nós fomos criados, fomos salvos e fomos chamados para um serviço sublime. É sublime servir a Deus. E aquele que não entende isso, não entende nada. Aquele que não entende que a melhor coisa que pode fazer na vida, que a melhor coisa que há que fazer no mundo, que a melhor profissão, a melhor tarefa, a melhor atividade que tem para fazer é colocar-se a sua vida integralmente ao serviço de Deus, quem não entende isso, não entende nada da vida. Não entende. E não sou eu que o digo. São todas as testemunhas, aqueles que entregaram a vida a Cristo e que são testemunhas de Jesus e que dizem que não trocariam nada da profissão que têm por outra qualquer. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Eu não estou zangado com ninguém, hein? Eu sou mesmo assim. Para aqueles que me conhecem há menos tempo, pode parecer que eu estou assim um bocado zangado com alguém. Para aquele foi para ali, está para ali aos gritos. Deve estar zangado com alguém. Às vezes zango-me comigo próprio. Porque me sinto faltoso, falho, deficiente naquilo que é a minha obrigação, que é a minha tarefa perante Deus. E às vezes chateio comigo mesmo. Porque diz a palavra de Deus, pois pela graça sois salvos. Não sei se... Ok, já temos aquilo ali. Para aqueles que não trouxeram Bíblia. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Fomos feitura de quem? Dele, de Deus. Amém? Somos feitura dele, para que se não restem dúvidas, que tu não és projeto tu não és consequência daquilo que quer que seja, que não seja da criação de Deus. Amém? Podem querer impingir-te, e hoje nas escolas, aos nossos jovens, eu também andei na escola, todos nós aqui andamos na escola, creio eu, uns até mais tarde, outros até mais cedo, mas logo nos começam a ensinar de que a existência de Deus é secundária. O que é mais importante é tu seres um grande aluno, estudares muitas ciências, a matemática, a fisicoquímica e todas as outras disciplinas, porque Deus é para depois. Isso é outra coisa. Isso é algo que está longe e é uma realidade que está errado. Pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fomos criados para quê?
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muitas pessoas pensam que fazem boas obras, não é? Mas diz que Ele é que criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Para que não se glorie, para que não nos gloriemos a nós a pensar, se não fosse eu a fazer isto, se não fosse eu a fazer aquilo. Porque muitas vezes, para servir a Deus, vamos ver o trabalho que fazemos desapreciado. Amém? Muitas vezes vamos ver o trabalho, olha o que eu estou-te a dizer, para servir a Deus, vamos ver muitas vezes o trabalho que fazemos desapreciado. Ou pelo menos com falta de apreciação, porque toda a gente gosta de receber uma palmadinha nas costas. Mas aqueles que servem a Deus, temos que estar preparados, que as palmadinhas nas costas nada mais, nada menos são do que festas de... Enfim, não quer dizer o nome. Não importa as pancadinhas nas costas. Importa, sabes o quê? Ao invés de esperares que te dê uma pancadinha nas costas quando fazes alguma coisa bem, espera que venham e dizeres, está bem, mas podia estar melhor. É duro, não é? Então temos que estar preparados. Aqueles que servem a Deus, porque fomos chamados para servir a Deus. Não fomos criados e salvos para estar sentados aqui e para trabalhar somente nos caminhões e nas lojas. Fomos chamados para servir a Deus. E o serviço a Deus é sublime. O serviço a Deus é algo que é sublime, é especial e é a coisa melhor que podemos fazer. Mas dentro desse serviço, muitas vezes, estamos abnegadamente a fazê-lo. Estamos a tratar de corresponder com aquilo que achamos que é aquilo que Deus nos está a pedir. Mas muitas vezes estamos à espera. Não, desta vez veio a pancadinha nas costas. Desta vez é que é. Desta vez triunfei. Pá, se não fosse eu, isto não acontecia. E veio, como é que fizeste isto? Porquê é que não fizeste da outra maneira? Epá. Glória a Deus, amém? Glória a Deus mesmo, porque o nosso orgulho, a nossa soberba tem que ir abaixo. Porque a palavra de Deus, que Deus resiste a quem? Aos humildes. Aos soberbos é que Deus resiste. Então quando a soberba e o orgulho do nosso coração, o nosso ego começa a ficar inchado, é bom, mas é que é mesmo bom. Olha, eu digo-te com experiência própria. É muito bom. Quando vem e põe o balão, põe a agulha, pss, e aquilo faz pss. E eu pensava que agora ia começar a subir, afinal espetaram a agulha e isto começou a descer. Temos de estar preparados como servos de Deus. Saber que para servir a Deus muitas vezes não vamos receber a palmadinha nas costas, mas sim alguém nos vai retificar e dizer, ok, e que recebamos a palmadinha das costas. Nem de longe, que, por amor de Deus, que não nos cresça o orgulho. É uma luta que cada um terá que ter consigo próprio. Amém? Amém? Que cada um tem que ter, porque conhece, não é? Deus dá-nos uma importância à nossa vida quando nós, na verdade, entregamos todo o coração. Temos uma importância tremenda. Não que as outras pessoas não sejam importantes, porque na perspectiva de Deus e a visão de Deus, Deus já os vê resgatados, salvos, e a servir a Deus. Deus já vê cada um de vocês a servir a Deus. Provavelmente eu, na minha pouca fé, muitos de vocês eu terei alguma dificuldade em antever que irão um dia ser servos de Deus. Eu estou a falar de coração, na minha pequena fé. Mas eu sei que se me baseio na palavra de Deus, e porque a palavra de Deus dá-nos essa indicação de que Deus veio para salvar a todos. Amém? E se Deus salva, é porque Deus criou. Se Deus criou e Deus salva, é porque Deus vai chamar. Então, baseado na palavra de Deus, eu tenho que fazer um esforço para entender. E em Deus, todos vós, um dia, vão ser servos de Deus. Amém? Mesmo aqueles que ainda hoje não o são. Humanamente falando, é difícil, mas baseado na palavra de Deus. Porque, repara, humanamente falando, quantos de nós, na perspectiva daqueles que humanamente pensam e veem as coisas, quantos de nós estaríamos aqui hoje? Na perspectiva da tua família, que humanamente olhou para ti em determinada altura, quantos deles diriam que tu estarias hoje aqui a ouvir a palavra de Deus? Sossegadinho, quietinho, de vez em quando abre a boca e tal, de vez em quando vê o relógio e tal, mas está tranquilito. Quantos deles pensariam isso? Humanamente falando? Se calhar nenhum. Mas na perspectiva de Deus,
Tu não somente estás aqui hoje, como vais estar amanhã a servir ao Senhor. Na perspectiva de Deus. Por isso, Deus já assinou esse cheque. Faz falta que tu o levantes. Amém? Faz falta que tu te aposses dessa promessa. A promessa que tu não somente és criação de Deus, não somente és salvo porque um dia recebeste a Cristo e a coisa desvaneceu-se, porque ao fim e ao cabo fostes por aqui, fostes por ali, abandonaste o ministério, aquilo que fizeste foi talvez de uma forma não muito responsável, mas ainda assim, se tu vens ao Senhor e te reconcilias com Ele, Ele quer chamar-te. Amém? E porque é necessário que se dê essa continuidade ao propósito de Deus. É necessário para ti, porque não há coisa melhor do que servir ao Senhor. 1 João 3,14, se pudermos abrir, eu disse ali às irmãs ali atrás que tinha uma série de versículos, provavelmente não vou conseguir ler todos, mas onde tiver que parar, vou parar, com certeza. Corte para obrigado. Hã? 1 João 3,14. Agora fugiu daqui. Diz a palavra de Deus: nós sabemos que já passámos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Amém? Aqueles que servem a Deus têm que amar os irmãos. Devem amar os irmãos. Porque já passaram da morte para a vida. Amém? Porque estar em Cristo, servir a Cristo, é estar com vida. Amém? E não estar mortos nos nossos delitos e dos nossos pecados. Porque, na verdade, Ele veio chamar um povo que estava morto estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Porque diz a palavra do Senhor que todos nós éramos destituídos da glória de Deus. Significa que estávamos separados de Deus. Eu às vezes fico apreensivo e há pessoas às vezes que fazem-me perguntas que quase que me chocam. E eu penso que as pessoas não entendem a realidade onde estão integradas. E claro, quando eu tento buscar justificação, porque a nossa principal logo preocupação é procurar o porquê disto. E algumas vezes eu tenho que olhar para mim e dizer que eu sou parte da responsabilidade de porquê que há pessoas entre nós que não sabem aonde estão. Tu imaginas-te na tua casa, não na casa aqui na congregação, no ministério, na tua casa, de onde tu viestes, há muitos anos, há poucos anos, não importa. Tu imaginas-te na tua casa, tu sentires-te um estranho? Deve ser a coisa mais deprimente que há. E a tristeza, uma das tristezas que eu sinto é quando olho para determinadas pessoas e falo com elas e vejo que essas pessoas estão na sua casa, mas não sabem que estão na sua casa e por isso sentem-se marginais na sua própria casa. Sentem-se separadas na sua própria casa. E creem que não estão no lugar que lhes corresponde. E isso é uma tristeza porque as pessoas ainda não entenderam o grande privilégio e a grande oportunidade que Deus está a permitir nas suas vidas. Amém? Criados para servir a Deus. Fomos criados para servir a Deus. Romanos 8, 28 ao 30. Romanos 8, 28 ao 30. A ver se marchamos um bocadinho mais rápido. Diz a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tu estás a ver bem o que é que o Senhor está a dizer-nos? Que fomos predestinados, fomos escolhidos, já nos tinha escolhido de antemão, Ele escolheu-nos e chamou-nos, e ao chamar-nos justifica-nos. Tudo o que era do passado, tudo o que era do pecado, tudo o que era dos erros cometidos, o Senhor faz como que passa um pano, um esfregão, sabes?
E muitos perguntam, mas eu agora tenho que esquecer a minha história? Não. Por isso é que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, aquela igreja, lembra-te de onde? Temos que estar sempre presentes de onde é que caímos. Temos que ter sempre presente de onde é que viemos. Mas, para servir a Deus, para servir a Jesus Cristo, temos que saber que foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos escolheu, mas também é Ele que nos justifica e, portanto, não podemos servir a Deus sem justificação. E para mim, o que é a justificação aqui? Uma das coisas. Ele justifica-nos porque Ele pagou lá naquela cruz aquilo que estava reservado para nós, aquilo que era imputado a nós. Amém? Se Ele não fosse aquela cruz, aquilo estava imputado a nós, porque nós, pela nossa maldade, pela nossa ignomínia, pela nossa falsidade, pela nossa falta de caráter, pelos nossos medos, pelos nossos receios, pelos nossos enganos, ludibriamos-nos uns aos outros. Às vezes as pessoas estão a falar comigo, a contar uma coisa, perfeitamente sabem que estão a mentir, eu sei que estão a mentir. E continuamos assim, como se isso fosse necessário, como se fosse necessário mentir para Deus. Se é que é possível mentir para Deus, porque para Deus é impossível de mentir, porque Ele diz que Ele sonda o mais profundo dos nossos corações. Amém? Ele conhece o nosso levantar e o nosso sentar. E esta é uma realidade que eu tenho que pensar e que tu tens que pensar. Quando servimos a Deus, temos que saber que é Ele que nos justifica. E justifica o quê? Retira de nós o peso da maldade, o peso do pecado. Amém? Então esse saco, essa mochila de pedras que tu carregas e que faz de ti uma pessoa pesada, uma pessoa calculista, desconfiada, uma pessoa que tem que recorrer à mentira, tem que recorrer ao engano, tem que conviver dentro da sua própria casa como se fosse um estranho na sua própria casa, porque não se sente parte de, não faz parte de, isto é só para alguns, isto não é para mim, isto não é para os outros. E a justificação que o Senhor traz é tirar todos esses mal-entendidos da nossa vida. Ele justifica-nos e esse pecado já não mais pesa sobre as nossas vidas. E podemos caminhar mais livremente para servi-lo, porque o chamado é para servir a Deus. E quando tu serves a Deus, Ele diz que te justifica e que não te desamparará. Caminhará contigo, como sempre fez. Temos o protótipo do povo de Israel, amém? Aquele exemplo da nuvem e aquele exemplo da chama de fogo. Foi uma primícia daquilo que havia de acontecer na nossa relação com Cristo e nós, que não nos desamparará. Mas há pessoas que continuam a carregar, não estão justificadas, foram criadas, foram salvas, mas continuam a carregar uma mochila de pedras do seu passado. As tradições nas quais foram criadas, ensinadas, carregam as tradições, carregam o peso da religiosidade que lhes foi incutida quando eram jovens. Embora não fossem praticantes, mas foi aquilo que lhes foi incutido no seu lar, na sua família, nos seus relacionamentos. E hoje têm dificuldade em ouvir a voz de Jesus Cristo quando te chama, anda, o chamado de Cristo à tua vida, para que tu sejas livre, para que tu continues a cometer um erro aqui, um erro ali, mas esse erro não se acumula atrás das tuas costas como numa mochila, como se acumulou todos os anos da tua vida. E foi por essa mochila ser tão pesada que tu vieste a este ministério. Sabes porquê? Porque foi o Senhor que proporcionou que tu viesses a este ministério. Porque Ele sabe que é o único que pode tirar essa mochila atrás das tuas costas. Porque foi uma vida muito pesada. Por aqui, por ali, por acolá. Podemos até interpretar, não, mas eu tive êxitos na vida. Olha o êxito que tu tiveste. Olha o êxito que passados 30, passados 40, passados 50 anos, tivestes que vir a este ministério, pedir ajuda e socorro porque já não aguentavas mais. E sabes o que é isso? Se perguntarmos à maioria das pessoas, porquê é que tu estás aqui? Infelizmente, quando se chama aqui pessoas a dar o testemunho, ainda se ouve também pessoas a dar o testemunho. Porquê é que estás aqui? Porquê é que vieste aqui? E as pessoas continuam a dizer, eu vim aqui porque eu era drogado. Aquele sinal que dá quando a resposta é errada, não é? Errada!
Tu não vieste aqui porque tu eras drogado. Tu não vieste aqui porque tu eras alcoólico. Tu vieste aqui porque eras um carenciado de Deus na tua vida. E o Senhor olhou para ti e apontou-te e quis-te chamar e quer-te chamar hoje. Amém? E o Senhor quer-te chamar. Para que tu entendas a visão do reino. Para que tu entendas que a melhor coisa que tu podes fazer é servir a Deus. Mas estas são palavras que já foram proferidas desde aqui, deste lugar e de muitos outros lugares à tua vida, sem que tu tivesses tido a iniciativa de ouvir a voz de Deus. E quando o ser humano fecha os ouvidos à voz de Deus, nada acontece. Ou alguma coisa acontece, mas que não glorifica a Deus. Amém? Porque aquilo que glorifica a Deus, por isso é que o Senhor diz, de cada vez que há não falem muitos, um pecador arrependido, que se arrepende, o que é que acontece? Há festa no reino dos céus. Deus alegra-se, porque Deus vê que aquele filho que estava perdido regressou a casa. Regressou ao Pai. Caminhou em direção ao Pai. Amém? Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus, porque o Senhor tem chamado muitas pessoas. E é realmente reconfortante ver que há pessoas que reconhecem o chamado de Deus e que dizem, sim, Senhor, eu necessito de ouvir a tua voz, eu necessito de ser chamado. Eu sei que tu me criaste, eu já sei que foste tu que me criaste, eu já sei que tu me salvaste, porque um dia tu disseste, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Eu fiz isso, Senhor. E um dia impuseram as mãos sobre mim e eu aceitei-te, Senhor. Eu sou salvo. No entanto, a minha vida continua trêmula. Continua a ser uma pessoa pesada, uma pessoa carregada de frustração, tristeza que eu nem sei de onde é que vêm as tristezas, ódio, rancor, não consigo lidar com as outras pessoas, a minha reação é logo explosiva, a minha reação é uma reação violenta verbalmente e às vezes até me apetece ter uma reação violenta fisicamente. Porquê é que eu vivo assim? É a pergunta de Deus para ti nesta manhã. Porquê é que continuas a viver assim? Porque esse não é o chamado de Deus à tua vida. O chamado de Deus à tua vida é para te libertar do peso do pecado e da culpa. Para te fazer livre. E para que tu entendas que não vale a pena queixar-te, não vale a pena pressionares psicologicamente os servos de Deus. Os servos de Deus não se deixam pressionar psicologicamente. Ou não devem deixar-se pressionar. Quando tu venhas com algum pedido, vem em nome de Jesus e vem legitimamente apresentar a tua situação e não venhas pressionar. Não venhas ameaçar. Deus não se ameaça. Olha o que aconteceu ao Golias. Ameaçou. Ele pensava que estava a ameaçar. Diz a palavra de Deus que ele ameaçou o povo de Deus, não é? Mas Davi disse, não, quem é este que tem andado a ameaçar o meu Deus? E ele diz, eu vou em nome de Jeová dos Exércitos. Amém? Eu vou em nome de Jeová dos Exércitos. Diz lá em 1 Samuel, capítulo 17. Quem é este Golias? Que não somente está a ameaçar o meu povo, senão que está a desprezar o meu Deus. Então eu vou-lhe mostrar quem é o meu Deus. Porque eu não vou a Ele com as minhas forças. Eu vou porque eu sou um servo de Deus. E da mesma maneira que Deus me deu graça com o urso e com o leão, vai-me dar também com este homem. Da mesma maneira que Deus te dá graça numa área, pode dar-te em várias áreas. Amém? Glória a Jesus. Sim, porque o Golias dizia que eles eram servos de Saul. Uma coisa que me despertou a atenção. Sim, eram servos porque naquele então dizia-se que o rei tinha os seus súbditos, o resto do povo eram servos do rei, não é? Mas a intenção com que ele disse, são servos de Saul. E porquê é que ele disse que eram servos de Saul? Porque na capacidade daquela mente não existia. Desprezou que Deus era Deus. Então foi alguém que lhe disse, ok, somos servos do rei, mas não somos servos do rei, somos servos do Deus Altíssimo. E isso é o mais importante. Somos servos uns dos outros, servimos-nos uns aos outros, mas em primeiro lugar temos que ser servos de Deus. Em primeiro lugar temos que ser servos de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que quiser ser o primeiro entre vós será o servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir.
Amém? Fomos chamados para servir a Deus. Diz que cada um, avançando no Romanos 14:12, diz que assim, pois, cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus. No fim da tua vida, ou seja, no fim dos teus dias, terás que prestar contas a Deus, assim como eu terei que prestar contas ao Senhor também. Todos nós teremos que prestar contas a Deus. Por isso, animo-te a que tu possas desenvencilhar-te dessa mochila, do peso da culpa, dos argumentos que tu tens, dos raciocínios que vêm à tua mente, dos argumentos e das razões que tu dás para não aceitar o chamado de Deus à tua vida. Desenvencilha-te disso. Isso é lixo. Isso é lixo. Da mesma maneira que muitas vezes damos valor a tantas coisas e desprezamos aquilo que verdadeiramente tem valor, que é a vida de Deus em nós. Simples. A vida de Deus é simples. E desprezamos-la. Mas damos mais valor às coisas supérfluas, que também podemos usar, que também podemos participar, mas que não têm que tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus terá que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Em primeiro lugar. Porque não foi as outras coisas que nos criaram, foi Deus que nos criou. E por isso temos que lhe dar a primazia, porque Ele é Deus. Independentemente se nos sentimos bem ou nos sentimos mal, se sentimos abençoados ou desabençoados, para não dizer uma palavra mais grave, independentemente da forma como nos sintamos, temos sempre que reconhecer que somos criação de Deus e salvos somos considerados filhos de Deus. Amém? E para servir a Deus, porque recebemos o chamado, temos que estar muitas vezes debaixo de certas pressões e de certas situações, as quais não têm porquê fazer com que nós não demos a glória e a honra àquele que nos salvou. Porque diz que aquele que quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amém? A nossa tendência como seres humanos, qual é que é? É ganhar a nossa vida. É preservar a nossa vida. É inato em cada ser humano. Quando está em perigo de vida, salvar a sua vida. Continuam a haver massacres por esse mundo fora, onde pessoas que confessam e guardam o nome de Jesus Cristo continuam a ser dizimadas. Estamos no século XXI. Amém? Estamos no século XXI e continua a haver mártires, pessoas que se negam a não confessar o nome de Jesus. Negam-se a não confessar o nome de Jesus. E por isso são espancadas, por isso são decapitadas, por isso são mortas. Amém? Tu estás a entender o que isto significa? Já passaste uma situação dessas? Não, pois não. Será que tivéssemos que o passar, como é que seria? Como é que faríamos? Como Pedro? Sabes quem é que faria como Pedro? Todos aqueles que foram criados, foram salvos, mas não foram chamados. Ficaram pelo patamar da salvação, mas não entraram no patamar do relacionamento, do íntimo relacionamento com Cristo. Eu creio que para não negarmos o nome de Jesus, teremos que passar ao próximo patamar, que é chamados e servos de Deus, servir ao Senhor. Amém? E o Senhor vai implantando no nosso coração essa intimidade, essa responsabilidade, esse compromisso. Muitas vezes só para os salvos não há compromisso, mas para aqueles que são chamados a quê? Ao compromisso. Por isso muitos não querem ser chamados. Por isso muitos não são chamados, porque não querem compromisso. E Pedro o que é que fez? O que é que Pedro fez? Negou-a. Mas o mesmo Pedro, passado algum tempo, declarava o nome de Jesus e pregava. Amém? E diz que muitos foram salvos por meio daquela pregação. Aquele mesmo homem, quando o chamado de Deus veio à sua vida, quando verdadeiramente o Espírito Santo começou a fazer parte da sua vida, já não era a mesma pessoa. Amém? E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Não somente aceitarmos ao Senhor, senão que temos que receber o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Receber o Espírito Santo na nossa vida. A terceira pessoa de Deus. É crucial, é essencial, porque senão pode-se dar o caso de sermos criados, sermos salvos, mas não
darmos fruto para o Senhor. E fomos chamados para dar fruto, amém? O serviço é esse. Vamos servir para quê? Para dar fruto. E que o nosso fruto permaneça. Por isso o Senhor vem à nossa vida e vem, vamos dizer, reajustar cada passo que damos para nos endireitar, porque não é pelo facto de sermos salvos e chamados que a partir daí está tudo concluído, não. O Senhor continua a trabalhar na vida daqueles que são os seus filhos, os seus servos. E por isso é que a palavra de Deus diz que somos podados para que não somente permaneçamos naquele fruto, mas demos sempre mais fruto. Glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 139, 16: os teus olhos me viram em substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda havia. Olha a profundidade de Deus. Olha o que o salmista diz. Os teus olhos, os olhos de Deus, me viram em substância ainda informe. Significa, tínhamos forma já? Informe quer dizer que não tínhamos? Éramos ainda deformados. Ou mal informados. Mal informados não, mal formados. Ou seja, ainda não estávamos formados, ainda não éramos gente, e já o Senhor colocou os seus olhos em nós, já os nossos dias estavam a ser escritos no livro que ele escreveu, e determinado que nenhum deles havia ainda, ou seja, determinado, quando nenhum deles havia ainda, diz a palavra do Senhor, ainda não havia dias nenhuns e ele já estava a escrever a tua e a minha vida. Amém? Por isso não depende de Deus, depende de ti. Começares a ser um servo de Deus e poderes passar a ser um chamado de Deus. Porque Deus equipa-nos, Deus dá-nos as ferramentas para servir e para edificarmos uns aos outros. Vamos terminar com Efésios 4, 8, 16. Tinha mais aqui uma série de coisas, mas não me dá tempo. Efésios 4, 8, 16. Ai, Jesus. E por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e artimanha dos homens. Bem, isto não soa-me familiar, não? Não sei, vou ler outra vez, porque pareceu-me isto era familiar, este trecho da Bíblia pareceu-me que era muito familiar a nós. Diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, porque somos servos de Deus, fomos chamados para servir, para a edificação do corpo de Cristo, não para nós, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, vamos crescendo em conhecimento, em plenitude de conhecimento, à perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Agora este verso 14 parece-me familiar. Não sei, pensa bem no que as palavras dizem. Vê se identificas alguma coisa. Para que não mais sejamos como meninos. Os meninos estão na escola, estão ali, não estão? Não foram para o infantário hoje? Para a escola dominical? Foram ou não? Então eles não estão aqui a ouvir isto. Se calhar isto não é para agora. Tínhamos que chamar os miúdos para dizer isto. Não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Vou-me embora. Vou-me embora. Vou-me embora. É uma das mais palavras que eu ouço neste ministério. Vou-me embora. Como é que é? Não estou para aturar isto, não é? Vou-me embora, não estou para aturar isto. O meu filho não me diz, o meu filho é capaz de dizer, não vou para ali, mas não me diz, não estou para aturar isto, não levava logo 2 galhetas, não é? Mas ele é um menino. Ele é um menino.
Bem, já está a deixar de ser menino, por isso é que já leva galhetas. Irmãos, isto é sério. Para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens. Pela artimanha dos homens, uns que se infiltram e que disseminam mensagem negativa. E que tu e eu, se não estamos bem preparados, começamos a andar para trás. Isto é assim, há dois polos, há o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo são aqueles que andam para a frente. O polo negativo é que eles começam a fazer marcha atrás. Cuidado a fazer marcha atrás. Convém ter o pip, 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 para não bater em ninguém. Levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não, mas a nós aqui ninguém nos induz ao erro. A ti ninguém te induz ao erro. Cuidado. Cuidado porque há muita má influência dentro do nosso ministério. Isto é um bocadinho contraproducente eu estar a dizer isto, não é? Se tivesse aqui alguém há muito pouco tempo, há horas ou há poucos dias, dizia assim, eu não quero cá estar. Se aqui há má influência, porquê é que eu quero cá estar? Pois esta é a realidade. Há muito má influência dentro deste ministério. Há muitas línguas que são como peçonha. Há muitas mentes que maquinam diabolicamente, por assim dizer. Porque levam a que muitos que querem começar a caminhar e gostariam de ter uma oportunidade, não possam tê-la. Porque são influenciados. Porque são influenciados. E induzem ao erro. Mas, depois dá o bom conselho, não é? Diz a boa direção. Mas, seguindo a verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo. Seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em tudo. Não só na altura, as crianças que são jovens e ainda estão a crescimento, mas mesmo alguns de nós, como é que nós aqui, por exemplo, como é que eu vou crescer? Com 54 anos. Há bocado disse que tinha 35, mas estava a mentir. Mas Deus diz, sabe que não era uma mentira com o propósito de vos ferir ou de vos enganar. Amém? Até porque não consigo enganar-vos, que a gente conhece todos. Amém? Nota 54, não é? Obrigado, Anabela. Obrigado. A Anabela já não vai hoje ao almoço dos casais. Nós temos almoço de famílias, glória a Deus. Vamos estar um momento juntos, as famílias deste ministério. Cresçamos em tudo. E Deus chama-te para que tu deixes de ser um menino inconstante, levado pelo próprio vento que se cria dentro, o redemoinho que se cria dentro do teu próprio coração, pelas artimanhas do teu próprio coração. Deus chama-te a que tu cresças, que amadureças, que possas ver o reino de Deus tal qual ele é, que possas ver este ministério como um membro mais do corpo de Cristo, que possas ver a importância que Deus te dá quando tu aceitas o chamado de Deus a servi-lo, que possas ver que tudo o que tu carregas, todo o peso, toda a mochila, todas as tuas histórias do passado não são nada mais, nada menos que lixo e que têm impedido que tu vejas a glória de Deus na tua vida. E por isso Deus chama-te a que tu possas crescer, não em altura, não em largura, mas em maturidade e em experiências com o Senhor. Porque é necessário que assim seja. É necessário que tu cresças em maturidade. Que tu deixes de ser uma pessoa influenciada somente por aquilo que é visível, por aquilo que é carnal, por aquilo que é diabólico, somente por aquilo que está à tua volta, senão que tu dês a prioridade a Cristo, à sua palavra e à influência que os servos de Deus à tua volta possam ter sobre ti, aconselhando-te e direcionando a tua vida.
e que de uma vez por todas, possas entender que a coisa mais importante que tu possas fazer na tua vida, a tua decisão mais importante da tua vida, não é o dia em que tu determinaste que ias casar, não era o dia em que tu determinaste que querias ser pai ou querias ser mãe, não é o dia em que tu arranjaste o melhor emprego. O dia mais importante da tua vida não é o dia em que tu escolheste o melhor carro, decidiste comprar a melhor casa. O dia mais importante da tua vida não é o dia em que te disseram que tu eras totalmente são, que não tinhas doença nenhuma. O dia mais importante da tua vida foi o dia em que tu ouviste a voz de Deus a chamar-te. Esse é o dia mais importante da tua vida, porque foi o dia em que o Senhor conseguiu alcançar o teu coração.